Graças e paz, irmãos. Bom dia. Eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 14, 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 14 em diante. Essa palavra aqui, compartilhar com os irmãos, e tem por um tema o seguinte: a fé hipócrita. Ninguém está acima do pecado. 2 Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 11, a partir do versículo 14, vai ter um título ali, vai falar sobre a morte de Urias. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que nos deixaste assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar no muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele no muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vós chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Os dois últimos versículos. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Feche seus olhos, Pai querido e amado. Fala conosco no íntimo, no coletivo, no profundo. Fala conosco para que aprendamos, para que cresçamos, para que sejamos curados, para que sejamos
levantados, estejamos atentos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos dar, em nome de Jesus, que nada e ninguém venha roubar aquilo que o Senhor já preparou para nós, entregará nessa manhã, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. A fé hipócrita, isso não significa que a fé é hipócrita. É hipócrita. Mas existem hipócritas que se escondem na fé. E aqui nós vamos falar sobre pecado. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 o seguinte, preste atenção, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, quando ele fala todos nós, é a universalidade das pessoas, dos seres humanos. Então aquela ideia que se conta dentro da igreja, de que, mas a criancinha é anjo do Senhor, isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos quem? Todos que nasceram. E eu lembro que esse debate ficou lá no seminário. E aí uma irmã brincando falou para mim: Daniel, mas você é duro, hein? Porque assim, o professor perguntou para a classe assim: vocês acham que o recém-nascido, a criança nasceu, morreu, ela é pecadora? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Já de ter nascido, pelo simples fato de ter nascido, é pecadora. E aí eu respondi que sim. A irmã virou para mim e falou: mas você não tem filho, bebê? Mas você é virgem. Eu falei: é a palavra. É a palavra. Então, quando a Bíblia diz que todos pecaram, isso pode ser explicado em dois pontos. Primeiro, que são todos mesmo, todos, homens e mulheres, todos nascidos, todos. E o texto afirma que não há exceção. Todos os seres humanos, independentemente da sua conduta ou origem, possuem uma natureza decaída herdada do pecado original. O pecado é apresentado não apenas como um ato isolado, mas como uma condição humana. É a condição humana, está lá, intrínseco, ou seja, faz parte, não tem como separar, desassociar isso de nós. Faz parte do que somos, de quem somos. A outra coisa, o outro ponto é: pecado é o alvo perdido. A expressão carecem, ou em outras traduções, vai estar assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, assim, ou estão destituídos da glória, indica que o homem perdeu a imagem divina perfeita e a comunhão plena com o Criador. E teologicamente falando, o pecado é visto como errar o alvo, amartia ou amartia. Errar o alvo, o pecado é errar o alvo, tornando o ser humano incapaz de atingir o padrão de santidade exigido por Deus por seus próprios esforços. Queridos, se nós somos incapazes de atingir a santidade exigida pelo Senhor, como é que a gente pode ser salvo? Como é que a gente pode ir para o céu se no céu não pode haver pecado? Se alguém muito cuidadoso, zeloso da vida, errar uma vez, ter um pecado por dia, no final de um ano, vai contabilizar 365 pecados. E se este indivíduo vier a morrer, como é que ele vai entrar no céu?
É aí que explica a entrega de Jesus como sacrifício vivo no nosso lugar, porque mediante ao sangue dele derramado na cruz, ele nos santifica, e as nossas vestes então são lavadas pelo seu sangue, e aí não é encontrado pecado em nós, por causa dele. Mas qual que é a origem do pecado, irmãos? Onde começou? O pecado não começou lá no Éden, não foi lá. O pecado começa antes, foi lá no céu. O pecado começa no mundo espiritual, mas isso eu vou falar daqui a pouco. O fato é aqui que nós lemos a morte de Urias. Qual que é o contexto aqui? Davi, que então já estava empossado como rei de Israel, estava na época em que os reis saíam na frente de batalha, ou seja, ia na frente do exército a batalhar, mas Davi não foi. Ele decidiu ficar no palácio. E lá ele enxerga, parte de onde ele estava, ele enxerga uma mulher. Ele olha, ele cobiça e deseja, e ele a toma. Só que essa mulher era uma mulher casada, e Urias é o marido desta mulher, Batseba. E aí, irmãos, que começa o grande plano maligno de Davi. E esse texto, essa história, esse fato, esse recorte da história de Davi, nos traz algumas lições aqui para nós meditarmos. Primeira lição para nós é: mesmo o homem segundo o coração de Deus pode cair. Davi é até aqui o maior rei de Israel, mas o texto mostra que ninguém está imune ao pecado. E é isso, segundo Samuel capítulo 11 versículo 1 vai dizer: Davi deveria estar na guerra, mas ele escolheu ficar em casa. A ociosidade, o afastamento do dever, abre brecha para as tentações. Quando a gente não faz o que deveria fazer, ou não está onde deveria estar, começa a abrir brecha para as tentações. Ele vê, manda chamar e toma Batseba. Uma sequência que lembra muito Gênesis 3, que Eva, ela vê o fruto, deseja e toma. E aqui o autor mostra que o pecado ele tem um certo padrão, um padrão de progressão. Você viu, desejou e vai depois querer consumar. Santidade não é automática. A queda moral é possível para todos, especialmente quando a gente negligencia responsabilidades espirituais ou pessoais. A Bíblia diz, olha, presta atenção em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, o seguinte, olha o que a Bíblia diz: portanto, se vocês pensam que estão de pé, olha o que a Bíblia diz, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Amém. Mas a responsabilidade de vigilância é de quem, querido?
para não cair? É nossa ou é do Senhor? É nossa. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes, nós temos que ser zelosos, porque para cair a linha é tênue. Para cair, irmãos, não precisa de muito. Segundo ponto que eu aprendo aqui com a história de Davi é que o poder corrompe quando não está submetido a Deus. Olha só, Davi ele usa a posição de rei que ele tem, e ele então toma a mulher de outro para si, porque ele é rei. Ele manipula para que o marido desta mulher seja morto, porque ele é rei. Ele está numa posição em que tudo que ele fala os outros obedecem. E por que Davi faz isso? Porque ele quer acobertar o pecado. Notem que aqui Davi, este Davi, que é a mesma pessoa humanamente falando, mas ele destoa completamente do Davi que estava apacentando o rebanho do seu pai, quando ninguém o conhecia ou sabia quem ele era. Porque Davi, pastor, é um Davi servo, é um Davi que obedece o pai, é um Davi que usa a harpa, dedilha a harpa para adorar, é um Davi que tem tanto amor pelo rebanho, que luta contra urso, que luta contra leão, e é adorador. E aqui a gente está vendo uma outra versão do Davi. Estamos vendo o lado B dele, mas é o mesmo indivíduo. Então a Bíblia nos traz esse alerta de que eu e você não somos diferentes disso ou dele. Mas pastor, qual que é a versão de nós que vai vencer? É a versão que nós mais alimentarmos, a que estiver mais forte, quer seja a carne, quer seja o espírito. Então por que nós nos reunimos aos domingos? Por que nós vemos aqui às sextas-feiras para buscar o Senhor em oração? Por quê? Porque nós queremos fortalecer o espírito, porque queremos andar em espírito, queremos agradar o nosso Deus nas nossas atitudes, no nosso pensamento, nas nossas palavras, e nós queremos deixar o nosso espírito tão forte, de tal maneira que quando a carne se manifestar, o próprio espírito vem a repreender. Agora, quando a gente não exercita a nossa fé, a fé ela é vivenciada. Como, pastor? A gente vivencia meditando na palavra e na prática de oração e jejum e na imitação do nosso modelo maior, Jesus Cristo. Davi, ele faz uso do poder que tem, do status que tem, da posição que tem, e ele começa a manipular pessoas para tentar executar o plano do crime perfeito. Aqui esse capítulo expõe o abuso de autoridade que nós lemos, o abuso de autoridade de Davi. Mas olha como termina o capítulo 11, no versículo 27. Mas o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. A autoridade deve estar subordinada à justiça de Deus. Poder sem submissão gera destruição. Uma vez escutei um pastor explicando, orientando o povo a buscar posições de destaque na empresa, de liderança, e aí ele explicou por que a gente deve querer ter o desejo de crescer. Ele falou: a gente não deve buscar o poder, a posição elevada,
pelo bônus que dá, pela exposição ou pela ostentação. Ele explicou o seguinte: porque quando a gente cresce em carreira ou cresce em alguma posição, a nossa palavra tem mais autoridade, mais respeito. Uma coisa, notem isso numa empresa, uma coisa é alguém de um baixo cargo falar, outra coisa é o presidente da empresa falar. As pessoas tendem a dar mais atenção no ouvido a quem tem um cargo mais elevado. E é aí que nós, como povo de Deus, temos que fazer a diferença. Quer seja o cargo ou a posição que o Senhor nos colocar, devemos colocar a nossa posição e cargo a serviço do reino também. Terceiro ponto que eu aprendo: olha só, o pecado nunca é isolado, nunca é uma ação só, ele se multiplica. Presta atenção aqui na evolução do pecado de Davi. O adultério levou à mentira, a mentira levou à manipulação, e a manipulação levou ao assassinato. Houve o que? Um crescimento, gerou consequências maiores, envolveu mais pessoas. O pecado é isso. Ele cresce em espiral, ele gera consequência, se torna mais difícil de esconder. Não adianta a gente querer colocar, acobertar, esconder. Nós temos um Deus que vê além da aparência. O texto repete várias vezes a palavra do ato, da ação de Davi de mandar. No hebraico diz shalash, mostrando como Davi movia as pessoas como uma peça de xadrez para tentar cobertar o seu pecado. O pecado raramente fica restrito ao ato inicial, ele produz um rastro de danos pessoais, familiares e comunitários. Ou seja, se eu estiver em pecado, se eu cometer um pecado, queridos, a consequência disto não se aplica ou ficará apenas em mim, isso irá reverberar para os meus. Davi ele tenta com seu poder dar uma aparência de que está tudo certo, de que ele continua sendo homem segundo o coração de Deus, que o povo continue olhando para ele com olhos de admiração, que o seu exército continue vendo ele como um grande rei, guerreiro vencedor como ele é. Mas aí é só aparência, aí é uma fachada, aí é uma máscara que se coloca de santidade, mas por dentro está podre, está morto, está sujo. Davi lhe põe uma veste branca para dar ideia de santidade e pureza, mas querido, está podre, está cheirando mal, está tão cheirando mal que Deus começa a dar sinais para ele parar e ele não vê. É o quarto ponto do 6 que a gente vai ver aqui. Quarto ponto que eu aprendo é o contraste moral, a integridade de Urias versus a hipocrisia de Davi. Olha só, Urias, ele aparece como uma figura justa no capítulo. Davi tenta manipular de tal maneira para falar assim, como Davi se deitou com a mulher de Urias, e essa mulher veio engravidar, Davi tentou de todas as formas fazer com que Urias voltasse para a casa dele, se deitasse com a sua mulher. Para quê? Numa tentativa de, se Urias se deitasse com a sua mulher, e aí depois ela revelasse que ela estava grávida, ele ia pensar o quê? Poxa, eu deitei com minha mulher, o filho só pode ser meu. Ou seja, na mente de Davi, o plano estaria
perfeito, o pecado não seria exposto, mas Urias era uma pessoa daquelas raras. Ele falou: não, eu não posso ir descansar na minha casa, deitar com a minha esposa, sendo que os meus amigos, irmãos que são do exército estão ali acampados no campo. Estamos em guerra. Urias era uma pessoa honrada. Urias era uma pessoa, queridos, de palavra, de posição certa, de caráter aprovado. Nós podemos afirmar que Urias era uma pessoa íntegra. Ele era essa integridade que era para ter sido encontrada no rei, e não foi encontrada nele, mas foi encontrado no servo, no pequeno. E Urias, o Eteu, ou em outras versões o Hitita, ele não é daquela terra. E é isso o descompasso. Às vezes o estrangeiro, ele é mais fiel, ele honra melhor a Deus do que o próprio ungido do Senhor. Então nós entendemos que não é a posição, não é a unção que está sobre a pessoa que vai fazer ela honrar o Senhor mais ou menos. É algo do caráter, é algo que vem de dentro. Eu não posso ser ninguém, eu posso não ser um judeu, assim, humanamente falando, mas a partir do momento que eu entendi que eu sou um dependente de Jesus, que eu me enxerguei, que Ele me encontrou, Ele mudou a minha história, eu o sirvo porque eu o amo e eu dependo dEle. E não é a posição, mas você é pastor, não é independente disso. É uma decisão que eu e você temos que tomar diária. É como estar casado. É como casar. Não é o sentimento. Eu casei porque eu amo. Não. É a decisão da palavra que você deu ali. Você está fazendo uma aliança com alguém e você declarou na frente de Deus, na presença de Deus, dos familiares, dos amigos, que você decidiu amar essa pessoa e estar com ela em todo tempo. É uma decisão. Porque sentimento, hoje você se sente bem, amanhã você se sente mal. Mas decisão, propósito, palavra, posicionamento, e honrar essa decisão, honrar essa palavra, honrar esse posicionamento. Nós não precisamos de aparência, queridos, nós precisamos de posicionamento diante do Senhor. O Senhor, Ele enxerga além das aparências. Da mesma forma que o profeta que ungiu Davi como rei, ao ver os irmãos, o porte dos irmãos de Davi, achou que Deus iria ungí-los, e se enganou. Davi também se engana ao achar que a aparência de acobertar o pecado, Deus não iria enxergar a maldade. Ele se recusa a ir para casa enquanto seus companheiros estão na guerra. Age com honra, mesmo quando o rei tenta manipular a sua moralidade. Davi tentou fazer errar, mas Urias permaneceu fiel. Em outras palavras, queridos, Deus estava usando a vida de Urias para dizer e mostrar para Davi: olha quão perdido você está, Davi, quão errado você está, Davi. Você está mexendo com alguém que é certo, com alguém que é puro, você está mexendo com alguém que é honesto. Para com isso. Davi poderia ter parado, mas Davi estava tão sério que Davi foi executar o seu plano até o fim. Nós podemos correr o risco, queridos, de fazer algo tão ruim, sujo e asqueroso quanto Davi, e mesmo assim assentar na mesa
olhar para os nossos bons olhos e fingir que nada aconteceu. Essa é a morte espiritual. Urias é um espelho que revela a corrupção de Davi. Davi não enxerga. Assim como Caim e Abel, entrega a oferta com excelência, e isso gera o ódio no outro, porque a excelência do revela o desleixo do outro. Entende, queridos? A excelência de Urias evidencia o pecado do rei Davi. Deus tentou alertar Davi: olha quem você é. Davi. Quinto ponto que eu aprendo aqui é: Deus vê o que está oculto. O capítulo termina dizendo justamente isso. Porém, o que Davi fizera desagradou ao Senhor. Tudo parecia resolvido aos olhos humanos. Olha só, do ponto de vista de Davi, Urias está morto, Batseba foi tomada como esposa, aparentemente está tudo resolvido, ele legitimou, fazendo dela sua esposa, está tudo certo, está tudo perfeito. Não dá. Para Deus não espera servos hipócritas, uma fé hipócrita, ou melhor, a fé de um hipócrita. Não a fé hipócrita, mas a fé de um hipócrita. Deus espera ver em mim e você a fé de um Urias, de um inocente, de um servo fiel, de alguém que tem palavra, de alguém que pode não ter posição, pode não ter destaque na sociedade, mas tem, sabe o que? Palavra, honestidade, tem, sabe o que? Tem atributos de Deus sendo visto em nós. É isso que nós temos que ter, atributos de Deus nas nossas vidas, de tal maneira que alguém olhar para a gente possa dizer assim: olha, pode confiar nessa pessoa que ela é honesta, pode contar com ela porque ela é de verdade. Ela é de verdade, chora de verdade, reclama de verdade, mas é uma pessoa honesta de verdade. Deus está esperando isso de um povo dele, e é esse povo que vai ser salvo, não os que são perfeitos, mas os que reconhecem o erro de verdade, a falha de verdade, mas que se arrepende de verdade. Deus conhece o coração. Deus se desagradou de Davi, da ação dele. Nada fica escondido diante dele. O juízo de Deus não depende das circunstâncias aparentes. Ele julga com verdade. Salmo 9, do versículo 7 ao 8, verso 7 a 8, vai dizer: mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou seu tribunal para julgar, Ele mesmo julgará o mundo, com justiça julgará os povos com retidão. O Senhor não julgará pelo que nós aparentamos, mas Ele julgará pelos atos que fizemos. E engraçado que existem pessoas que sabem que estão erradas e ainda falam assim: só Deus pode me julgar. E é verdade, só Ele ocupa esse lugar de juízo e de juiz. Mas a pergunta é: se Deus, você sabe que está no erro e só Deus pode julgar, isso não te aflige? Isso não te dá medo? Isso não te motiva a se arrepender?
O sexto e último ponto que eu aprendo é: Deus, Ele envia o profeta para falar com Davi, e o profeta conta uma história em que Davi ele se revolta de tal maneira e ele fala: olha, isso é uma injustiça tão grande que quem cometeu essa injustiça merecia a morte. E o profeta vai e fala: este homem é você. E continua a falar: olha, o Senhor te ama e Ele te perdoa, mas esta criança vai morrer. A criança nasce, diz a Bíblia, ali no capítulo 12, quando Natan, o profeta, vai lá e fala com Davi, a Bíblia diz que a criança nasce em determinada altura, ela é acometida por uma doença. Davi, ele vai buscar o Senhor, jejuma continuamente, de tal maneira que os anciões, eles falam: vai, ele se reúne conosco para comer pão, e ele está muito tempo sem comer nada, se preocupam. Eles chamam Davi, Davi não dá ouvidos. Davi, é neste ponto que Davi escreve o Salmo 51. Que esse é o sexto e último ponto, irmão. O perdão é possível, mas exige arrependimento. É no capítulo 12 que isso acontece. No capítulo 12, Deus envia o profeta Natan para falar com Davi. Para quê? Para confrontá-lo. Deus faz isso conosco, porque Ele nos ama. Ele confronta Davi e Ele nos confronta dos nossos pecados, das nossas falhas. E Deus oferece perdão ao coração arrependido. Salmo 51, olha como Davi começa a escrever esse salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi está apelando para o coração bondoso de Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade, implora Davi, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Reconhece o erro. Davi não tenta ali um jeitinho com Deus. Davi, nesse aspecto, irmãos, Davi mostra o coração segundo o coração do Senhor. Sabe por quê? Porque Davi, ele é maquiavélico ao arquitetar a morte de alguém, mas ao mesmo tempo ele é humilde a reconhecer o seu pecado diante do Senhor e de se arrepender. E aí ele fala: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi apela. Irmãos, e uma coisa que também no debate na teologia, num debate, numa aula, foi dito: Deus, Ele não pode negar a sua essência. O que significa isso? Significa o seguinte: quando a Bíblia diz que Deus é amor, Ele não pode negar o amor, porque Ele é amor, isso é verdade. Mas Deus é justiça, e Ele também não pode negar o juízo e a justiça, porque isso é uma verdade, Ele é. Então, Ele ama, mas o pecado Ele odeia. Então, quando Deus tem que executar algo, Ele executa, Ele vai executar. Então, quando Deus manda o profeta dizer: ó, a criança vai morrer, Deus cumpre.
Deus cumpre a sentença. Davi percebe a conversa e a movimentação dos anciões. E aí, nenhum deles estava com coragem de falar com Davi, mas Davi, percebendo que algo diferente, pergunta: a criança morreu? E eles falam: morreu, meu rei. A Bíblia diz que imediatamente Davi se levanta, vai se banhar, troca as suas vestes, unge-se com óleo e se apresenta para adorar o Senhor. Amém. Oh, querido irmão e querida irmã, esse é o coração de um homem de verdade. Pecou, errou, foi sujo, foi baixo, foi mesquinho, mas querido, se humilhou, pediu perdão, clamou, fez tudo o que podia, e viu que Deus executou. Ele também não se levantou contra Deus. Ele foi, se banhou, se preparou e entrou diante do Senhor para adorar o Deus da sua salvação. Davi, que é exatamente como eu e você, nós somos essas pessoas que, se não vigiarmos, que se não cuidarmos da nossa fé, que se não vivemos o que cremos, nós podemos ser capazes de fazer coisas tão baixas e vis como ele. Mas se nós estivermos onde Deus quer que estejamos, fizermos aquilo que Deus quer que façamos, nós, de certa forma, e ainda assim, estando no lugar certo, fazendo a coisa certa, temos que vigiar para não cair. Nós estaremos agradando o coração do nosso Deus. Nós agradamos o nosso Deus quando entramos na presença dEle, sabendo que nós somos falhos, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa finitude, reconhecendo que nós não podemos todas as coisas, que não somos perfeitos, mas declarando para os nossos lados: Senhor, eu não olho para mim, eu olho para Ti, porque em Ti tem salvação, em Ti tem perfeição, em Ti tem palavra de vida. Se eu cair, o Senhor tem poder para me levantar. Se eu morrer, o Senhor tem poder de me ressuscitar. Oh Senhor, se eu clamar, o Senhor manifesta a tua misericórdia. Se eu me arrepender, o Senhor me perdoa. Se eu precisar de um abraço, eu posso contar com o abraço do Senhor em todo tempo. Ele é esse Deus maravilhoso, digno de honra, digno de glória, digno de poder, digno de ser adorado, exaltado. É Ele que a Bíblia diz que perpetuamente está sentado aonde? No trono, governando. Oh, Ele está lá nos contemplando, Ele está lá liberando bênçãos sobre nós, liberando palavra. Ele está lá trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Depender dele não é vergonha, depender dele é um privilégio que nós temos, e precisamos dele para andar, para viver. Oh, Ramalabachúria. Depender de Deus, desse Deus longânimo em amor. Ele poderia ter matado Davi, mas ele diz, o profeta diz: o Senhor te ama. Somos amados do Senhor. Não merecemos esse amor, mas Ele nos ama. Deus condena o pecado, mas abre caminho para a restauração a quem confessa e se arrepende sinceramente. Provérbios 28:13: quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Amém. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Encerrando a mensagem, Billy Graham, o maior evangelista do século XX, disse: toda
vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Vou repetir. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. E o pastor Daniel, o anônimo da fé, nesta manhã, também está aqui para complementar e dizer: não importa quanto tempo ou tão longe você está, ou nós estejamos, sempre é tempo de voltar para os braços do Pai. É esse Pai que nós exaltamos, é esse Pai que nós adoramos, é esse Pai que a Bíblia descreve na parábola do filho pródigo, que o filho se ausenta, mas o pai está com o olhar no caminho, na expectativa de ver novamente o filho voltar. Aleluia, Deus. Esse é o nosso Deus. Eu poderia falar aqui, irmãos, de tantas outras coisas, até coisas gostosas de se ouvir, mas eu estou aqui para dizer para vocês, irmãos, que é importante a nossa vigilância, e que se mesmo nós caímos, nós podemos contar com a graça, com o amor e a bondade do nosso Deus. O Senhor está à espera, como o Pai amoroso do filho pródigo, esperando para novamente ter o seu filho dentro do seu abraço, dentro dos seus braços. Foi por isso que o Senhor nos chamou. Em algum momento da nossa história, o Senhor falou: vem, filho, vem, filha, o seu lugar é aqui, é dentro do meu abraço, é junto do meu peito. Aleluia. É desfrutando do meu amor, é desfrutando do que eu tenho para oferecer para você. Davi, ele continuará sendo reconhecido e conhecido na história como o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia, esta palavra aqui, ela mostra as glórias e os grandes feitos de Davi, mas também não esconde os seus pecados. Para quê e por quê? Para que nós possamos nos desviar de tais erros e tenhamos uma vida que venha agradar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Receba Amém, Jesus. essa palavra. Amém. No seu coração, Glória a Deus. da parte de Deus, nosso Pai, Glória a Deus. e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Estou orando. Pode encerrar, pastor. Pode. Queridos, então, quero pedir que você se coloque de pé, Senhor. Oração na sexta. Na sexta-feira nós lembramos de alguns pedidos bem urgentes de oração. Eu gostaria de fazer essa última oração com vocês, que nós tenhamos um coração e um caráter de Urias, onde não nos seja imputado pecado, culpa, mas que seja encontrado em nós honra, palavra, honestidade. Oh glória! Que o Senhor encontre em nós este coração de servo, do servo excelente, o mesmo coração de Urias, que poderia ter deixado seus companheiros acampados ao relento, ali expostos ao risco do ataque do inimigo, mas Urias se recusa a estar usufruindo de um tempo de qualidade na sua casa, para estar junto com os que sofrem, junto com os que batalham, para honrar o rei e o reino.
Que o Senhor encontre em nós este coração. Aleluia. Um coração disposto a honrar o rei e o reino. E notem que o contexto que Urias estava não era um contexto de um tempo bom, mas era um contexto de adversidade. Então nós aprendemos com Urias, e mesmo nas adversidades da vida, mesmo nas batalhas da vida, nós podemos ter um coração que venha agradar o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que venha honrar o reino de Deus. Amém. Oh Senhor, age esse coração em nós, Pai, que nós venhamos ser honestos, sinceros, verdadeiros, autênticos, Senhor, assim como o Senhor é, Pai. Oh Senhor, é isso. Nós não desejamos, Senhor, as altas posições, ou não é elas que vão nos conduzir, nos levar até uma vida íntegra. É necessário uma vida íntegra a quem, ou independente da posição. A vida íntegra, Pai, é para honrar o Senhor, é para honrar o teu reino, Pai. Aleluia. Ache em nós, encontre em nós esse coração. E neste momento, com a igreja, Pai, eu quero apresentar diante do Senhor, Pai, os necessitados, Pai. Toca na vida da dona Arminda, Pai, na saúde dela, no caráter dela, no coração dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha, meu Pai, restaurá-la completamente, não só no físico, não apenas, Pai, naquilo que a gente pode tocar, mas que o Senhor venha tocar aonde o teu Espírito pode ir, é no íntimo da alma, no coração, no caráter, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, venha fazer a obra completa, a obra poderosa do Senhor. Nós apresentamos também o Manuel, Pai, que sofreu acidente e que está na UTI. Tu tens poder, Senhor. Oh, tu tens poder de despertá-lo, tu tens poder de restaurá-lo, tu tens poder, meu Pai, de levantá-lo da onde ele está, da condição que ele está. E nós clamamos como igreja nesse momento, mais uma vez, os mesmos milagres do passado, mas de novo, Senhor, mas na vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha, meu Pai, contrariar a previsão médica, ou manifesta o teu poder na vida dele. Apresentamos também, Pai, a vida da Carol. Ela já iniciou o processo de quimioterapia. Sustenta ela, guarda ela, seja com ela durante todo esse trajeto, todo esse processo, em nome de Jesus. Sustenta a família, sustenta a fé, meu Pai, que ela venha a ser, Pai, um testemunho vivo do teu poder, da tua glória. Nós apresentamos também, meu Pai, a dona Maria Estela, Senhor, a mãe do professor Márcio, que ainda está, Pai, em coma. Tu tens poder de despertá-la, Pai, tu tens poder de restaurar. Sustenta e abraça aquela família que se encontra emocionalmente destruída, exaustos, Pai. Tu tens poder de renovar a fé, tu tens poder de dar ânimo àquele que não tem nenhum vigor. Meu Pai querido, em nome de Jesus nós clamamos, faz esta obra extraordinária, faz esta obra, Pai, poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E apresentamos também a pequena Maria Helena, Senhor, a tua pequena Maria Helena, oh Senhor, pneumonia, lúpus e mais um outro, Pai, diagnóstico, mas nós clamamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós recorremos ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores. Meu Pai, toca no sangue dela, toca nos ossos dela, toca na pele dela, em forma poderosa, para purificá-la, para limpá-la, para curá-la, completa e totalmente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que cada um desses pedidos de socorro, de ajuda, se transforme, meu Pai, num grande testemunho da glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. E para o teu povo que aqui está, Pai, Amém, Jesus. como ministro do Evangelho, estenda as suas mãos nesse momento. Eu clamo, Senhor,
Que cada mão que se estenda venha receber a porção da tua bênção, da tua graça, da tua provisão nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, que o teu povo tenha uma semana de bênção, uma semana próspera, uma semana feliz, uma semana, meu Pai, onde os problemas, se aparecerem, terão solução em nome de Jesus. Abençoa essas mãos para que tudo que vier nelas, meu Pai, desenrole, dê certo, prospere e multiplique. Em nome de Jesus, eu despeço a tua igreja, o teu povo, meu Pai, debaixo da tua graça, da tua bênção. Amém. Que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, oh, que Deus, é a presença do Altíssimo. Aleluia, Deus. Seja Aleluia, e esteja com você, querido, com a sua casa, com os seus, não só hoje, mas em toda a sua jornada, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Você tenha uma semana de paz e bênção. Não vá embora, fique conosco para tomar um café, um momento de comunhão. E os irmãos que nos acompanham pela internet, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Amém. Para a glória dele, em nome Glória a de Deus. Jesus. Amém. Amém.